Olá, bom dia! Eu sou Leandro Turano, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui se chama Pensamento Schenkeriano versus Emocionalidade Musical, Acordos, Contrastes e Tensões no Campo da Performance. Esse trabalho não é diretamente ligado ao meu projeto principal de pesquisa do doutorado, mas é decorrente de alguns conhecimentos que eu adquiri no meu projeto de pesquisa e do cruzamento com diversos outros conhecimentos que foram abordados numa disciplina que eu cursei ano passado na UFRJ e que um dos tópicos era a análise schenkeriana. Então vamos às motivações e objetivos para esse artigo aqui. Eu reparo que diferentes áreas e correntes de pensamento na pesquisa acadêmica, elas frequentemente se desenvolvem com pouco diálogo relativamente entre si e pouca discussão entre seus postulados. Então esse artigo ele objetiva favorecer o diálogo e a discussão a respeito da performance musical, confrontando os postulados do pensamento schenkeriano e do pensamento do campo de estudos da música e emoção. Buscamos examinar pontos de confluência e divergência entre essas duas correntes de pensamento. Primeiramente, a gente vai apresentar então cada uma delas. O pensamento schenkeriano, obviamente, foi inaugurado por Heinrich Schenker, que foi um teórico renomado que atuou ali no início do século XX na Europa, e o principal foco de estudo dele era a música erudita de tradição austro-germânica, especialmente do século XIX ou da segunda metade do século XVIII. Além dos escritos dele sobre análise musical, o Schenker escreveu um tratado que ele acabou deixando inacabado, que em inglês seria algo como The Art of Performance, que trata da interpretação musical. O Schenker ele concebe a obra musical como uma entidade profunda, reveladora e orgânica, uma entidade que é quase dotada de uma vida própria, um todo que faz sentido e que não pode ser descolado de suas partes, não pode ser analisado sem se levar em consideração a sua totalidade. Inclusive, a partir do julgamento que o Schenker faz dessa estrutura fundamental da obra, que é resumida na chamada Ursatz, ele fazia um juízo de valor sobre a obra e, obviamente, ele acabava privilegiando as obras desse contexto austro-germânico dos séculos XVIII e XIX. Ele, então, parece menos interessado nos efeitos, digamos, mais superficiais que a partitura apresenta da obra e mais interessado na profundidade estrutural que essa obra tem, expressa aí pelos seus pilares harmônico-tonais. O que a gente conhece hoje como análise schenkeriana, o corpus dela foi desenvolvido já após a morte do Schenker. E o campo da música e emoção, por sua vez, é um dos campos de estudo da área de cognição musical. A cognição musical ela é oriunda da psicologia da música, né? É, digamos, um dos braços dessa área maior, que seria a psicologia da música, e que ganhou força a partir dos anos 60, ali, com o desenvolvimento de mais pesquisas na área da ciência cognitiva. As diversas publicações das últimas décadas permitem a gente perceber como é que existia um significativo desenvolvimento das pesquisas no campo da música e emoção a partir dos anos 80, mas a partir dos anos 90 chega uma leva muito grande de estudos empíricos, baseados aí na metodologia da psicologia experimental, que realiza experimentos com ouvintes, né, com intérpretes também, e a gente consegue então ter alguma noção dos postulados dessa área de estudos a partir dos resultados desses experimentos. A performance musical não é o foco principal da área de música e emoção, mas, de alguma maneira, ao tratar a relação da interpretação com o ouvinte e da resposta emocional do ouvinte diante da interpretação, a área de música e emoção ela tem conceitos que podem ser aproveitados sim pelos intérpretes. Bom, vamos aos pontos que aproximam o pensamento schenkeriano da área de música e emoção. Tanto o pensamento schenkeriano como a área de música e emoção fazem menções referenciais a postulados do século XVIII, de alguns tratados musicais, como o de Johann Joachim Quantz, ou como o de Carl Philipp Emanuel Bach, no sentido de que a interpretação deve ser expressiva, deve ser viva. No caso,
O Schenker estava destacando esse aspecto porque as partituras da chamada música antiga, da música barroca, por exemplo, elas são partituras que carecem de especificações quanto à dinâmica, quanto à agógica, né? Pois como o Harnoncourt fala, ela tem um caráter mais descritivo do que prescritivo. Então, o Schenker comentava que a interpretação, apesar da carência desses sinais na partitura, ela deveria tocar o ouvinte, ela deveria transmitir a mensagem da música para o ouvinte. No caso, o entendimento de Schenker, essa expressão e essa expressividade, sobretudo, é vista de um ponto de vista bastante rigoroso, bastante rígido, como se existisse uma visão mais correta ou mais adequada. Já a área de música e emoção se inspira nesses tratados para dizer que o papel do intérprete é emocionar o seu ouvinte, é fazê-lo perceber emoções na música e reagir emocionalmente à música também. Então, o bom intérprete é aquele que consegue, com acuidade, através do som, comunicar essas emoções para o ouvinte. Tanto Schenker quanto os autores da música e emoção criticam a pedagogia da performance, cada um a seu tempo, mas por motivos diferentes. Enquanto o Schenker ele vai criticar que os professores de performance do seu tempo são muito superficiais em relação ao entendimento da estrutura profunda da obra, né? Não induzem seus alunos a perceber o que existe por detrás da superficialidade da partitura, ficando ali naquela superfície, que os professores deveriam ensinar mais sobre a estrutura da obra e que o intérprete teria mais proveito entendendo a estrutura da obra. Já a área de música e emoção entende, por outro lado, que a pedagogia musical é falha por se apoiar excessivamente em metáforas e não tratar de uma maneira mais aberta e científica os conhecimentos a respeito de como determinados fatores na interpretação podem desencadear emoções e respostas emocionais de uma maneira geral nos ouvintes da música. Outro aspecto que ambas correntes de pensamento tratam é da importância da fraseologia para a compreensão musical. E essa fraseologia ela está ligada a determinadas restrições biológicas, ou biological constraints. O Schenker ele vai dedicar, inclusive, o seu tratado de interpretação aos pianistas, porque ele entende que os instrumentistas de sopro e cantores, em especial, já vivenciam, pela própria necessidade fisiológica da respiração, a compreensão de frase e de estrutura musical de uma maneira muito mais fidedigna do que o pianista. Já a área de música e emoção, a partir dos conhecimentos da cognição musical, vai comentar a respeito de como as restrições biológicas elas influenciam na nossa percepção emocional da música. Em relação à partitura, o Schenker ele busca alcançar a profundidade da obra a partir de um olhar sobre a superfície da partitura. Essa essência e organicidade da obra ela estaria fortemente alicerçada na sua estrutura harmônico-tonal. Então, para o Schenker, a notação presente na partitura, embora ela não transpareça a música em profundidade, ela possibilitaria ao intérprete ou analista enxergar a sua essência, a essência da obra, para então projetá-la para o ouvinte. Para a área de música e emoção, a partitura, no entanto, não tem um valor tão prescritivo assim, e a música ela não acontece no ato onde o compositor escreve a partitura. Ela acontece de fato no ato da performance. Sem performance, não há música. Sem a realização sonora, não há música. Não é possível apreender uma obra musical apenas por sua partitura. E, inclusive, outros fatores extramusicais influenciam na percepção do ouvinte dessa obra. Na concepção da área de música e emoção também, o intérprete ele deve buscar, sobretudo, emocionar o ouvinte. Ele deve codificar as emoções que ele deseja transmitir através das pistas sonoras na interpretação dele. Então, o compositor, comparando com a visão schenkeriana, tem um alcance muito mais limitado sob o ponto de vista da área de música e emoção. Inclusive, a área de música e emoção se utiliza bastante de tabelas como essa daqui. Ela mostra um pouquinho
como que determinadas emoções elas podem ser percebidas pelo ouvinte através de determinadas pistas acústicas. Se através da execução de um trecho musical o intérprete deseja expressar, por exemplo, raiva, ele pode usar um andamento mais acelerado, uma intensidade sonora mais alta, né, mais forte, digamos assim, a articulação que está ali entre o legato e o staccato, ou que varia entre eles, um timbre com bastante parciais agudos, um ataque mais presente, né, em caso de instrumentos ou voz que possibilitem o vibrato, né, uma amplitude de vibrato grande, uma velocidade de vibrato média. Isso são pistas que, de acordo com estudos empíricos, favoreceriam a expressão da emoção raiva e a percepção dessa emoção pelo ouvinte. Mas esse é um dos pontos justamente de maior tensão entre a análise schenkeriana, ou a visão schenkeriana, e a visão da área de música e emoção. Porque aquela tabela está muito conectada a uma visão local, a uma visão de determinado trecho musical. Enquanto o Schenker estava mais interessado na profundidade da música, na entidade total da obra. Esse é um dos aspectos em que a análise schenkeriana mais diverge da área de música e emoção. Existe maior tensão entre elas, porque o Schenker está interessado na totalidade da obra, ele está interessado na estrutura da obra como um todo e na percepção de um ouvinte mais experiente dessa estrutura fundamental. Enquanto isso, a área de música e emoção entende, até por constrangimentos mnemônicos que são apresentados pela área de cognição musical, ela está mais interessada em questões mais locais, em como a cada momento da música, a cada trecho musical, o intérprete, de alguma maneira, através da codificação nas pistas acústicas, comunica emoções para o ouvinte. Estudos da cognição musical mostram, então, que a nossa memória dificulta com que a gente tenha essa percepção de níveis mais profundos da obra que o Schenker tanto era interessado e tanto buscava conscientizar os intérpretes. Isso revela, sobretudo, então, que essas duas correntes de pensamento têm focos diferentes, né? Para o Schenker, o foco é essa essência profunda. Então, o intérprete ele é um servidor da obra, né? Ele busca projetar essa obra, enquanto no campo da música e emoção, o foco é no ouvinte, na resposta emocional que essa música lhe provoca. Então, o intérprete, o performer, né, para Schenker, ele é um transmissor da obra e ele deve tentar ser o mais transparente possível com as intenções reais do compositor, as intenções que estão subjacentes na partitura. Ele deve, então, jogar luz e sombra, iluminando ou deixando mais oculto na obra aquilo que é para ser iluminado ou deixado mais oculto, né? Já no campo da música e emoção, o intérprete ele tem maior protagonismo e o ouvinte, sobretudo, tem também maior protagonismo, à medida que ele é que vai ser o receptor e que vai dar significado à música. Já o compositor ele tem menos importância do que ele teria na visão schenkeriana. O pensamento schenkeriano ele trata da música na sua versão escrita, né, na partitura, e sonora, mas ele não leva em consideração outros aspectos, por exemplo, o aspecto visual da performance e o aspecto contextual de intimidade com o estilo musical que o ouvinte possa vir a ter, mais ou menos, e que certamente o influencia nas suas percepções. Bom, algumas conclusões é de que a análise schenkeriana ela pode ser útil para os intérpretes no sentido de que ela pode dar maior segurança a esse intérprete a respeito da obra que está sendo trabalhada, mas ela parece um tanto vaga no tratamento do que seria a superfície da obra. Enquanto isso, o campo de música e emoção é uma área que, apesar de estar em desenvolvimento, de ter postulados que ainda não estão tão consolidados quanto os do pensamento schenkeriano, ela apresenta maior alcance no nível prático e local para o intérprete. E a gente pode observar, então, considerável incompatibilidade entre as duas visões, o que se dá certamente por conta das diferentes lentes com que cada uma delas enxerga e pesa as relações de autoralidade musical, de criatividade interpretativa, da escuta e da obra como entidade mais ou menos autônoma. E aqui, por fim, temos a bibliografia principal utilizada. Tem outros textos complementares também que estão na bibliografia do artigo, mas esses aqui são os principais. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente.